Meus caros amigos e amigas que acompanham as nossas lives aí na segunda-feira ou terça-feira, estou aqui me preparando para começar mais uma live onde nós vamos responder as perguntas, ok? Então, estamos aí nos preparando. Você que está acostumado a participar dessa nossa live, se quiser mandar sua pergunta para nós, pode mandar. Já temos algumas perguntas aqui que nós vamos começar o programa com ela, mas aguardo aí você entrar aí no ar. Muito boa noite a vocês que estão aí entrando, né? Para a gente começar a nossa conversa de hoje. Temos várias perguntas e eu gosto de fazer esse tipo de programa porque é uma maneira de evangelizar assim, bem objetiva, tirando dúvida das perguntas. Então, boa noite a Marcela que está entrando aí. Cláudio, Marcela Isadora, boa noite a vocês, Vera Dias. Eu vou dar um tempo aí para que mais pessoas possam acessar aí o nosso Facebook, Rosilene, Aparecida, Gonçalina, Maria da Graça, Robson, Maria Conceição. Muito boa noite a vocês todos. Bem, já são então 7 horas e 30 minutos da noite, como nós tínhamos anunciado. Podemos então começar a nossa live de hoje, ok? Sempre rezando, né? Pedindo ao Senhor a luz do Divino Espírito Santo para que eu possa responder as perguntas de vocês dentro daquilo que a igreja nos ensina. A igreja é, São Paulo disse, a coluna e o fundamento da verdade. Deus quer que todos se salvem, diz São Paulo na carta a Timóteo, né? Mas ele diz, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Deus quer que todos se salvem, mas chegue ao conhecimento da verdade. Onde é que está essa verdade? Na igreja, ok? Porque Jesus disse para os apóstolos, né, na Santa Ceia, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Muito bonito isso. Está no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Por isso, meus irmãos, que eu aposto a minha vida 100%, radicalmente, absolutamente, naquilo que a igreja ensina. Porque Jesus prometeu para a igreja, o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Não é um pedaço, não é tudo. Por isso nós temos um credo de 2000 anos que nunca mudou um dos seus artigos. Temos aí 266 papas, onde nunca um papa cancelou o ensino doutrinário de um papa anterior. Já tivemos 21 concílios ecumênicos, né? Mais ou menos um por século na média, né? Onde nunca um concílio ecumênico cancelou o ensinamento de um concílio anterior. Coisa maravilhosa. Então vamos pedir essa luz da verdade do Espírito Santo para essa nossa conversa desta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde encher os corações dos vossos fiéis. Vinde acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo também a Nossa Senhora, a sua intercessão por nós. Ela que é Mãe de Deus, ela que é tudo pode, ela que São Bernardo chamou de a onipotência suplicante. Interceda por nós agora, ó Mãe Santíssima de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo a São José que interceda por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje é dia de nós respondermos perguntas, né? E eu quero observar o seguinte. Quando a pergunta que chega tem uma resposta bem clara na doutrina da igreja, então responde de acordo com a doutrina da igreja, usando o catecismo, usando o Código de Direito Canônico, usando outras coisas. Quando a pergunta não tem uma
uma ligação direta com a doutrina, então eu dou uma opinião. E opinião, claro, aceita quem quiser, ok? Diferente daquilo que a igreja nos ensina. Bom, já tem aqui a pergunta da Andresa Zanin. Ela pergunta assim: olá, professor, não vou à missa aqui da minha paróquia devido ao padre que celebra lá. Já me chamou para sair com ele. Inclusive, ele disse que Deus é misericordioso e não vai condená-lo porque ele faz muitas obras boas. Professor, não consigo nem confessar mais. Imagina se confessar com um padre desse. Por isso rezo só em casa e as missas da Canção Nova. Andressa, mas espera aí, Andressa, você tem toda a razão. Eu, no seu lugar, faria a mesma coisa e realmente. Agora é o seguinte, não é porque acontece isso com esse padre que você vai deixar de ir à missa. Vai em outra igreja, entendeu? Vai em outra missa. Eu não sei se na sua cidade tem. Aqui na minha cidade, por exemplo, domingo, nossa, meu Deus, deve ter umas 10 missas em horários diferentes, com padres diferentes, né? Então é isso, né? Lamento que esse padre faça isso. Realmente aqui esse padre está cometendo um erro capital, que é o seguinte: Deus vai ser misericordioso comigo porque eu faço boas obras. Então aí é aquele problema seríssimo da verdade e da caridade. Eu quero lembrar aquilo que Santo Agostinho dizia. Santo Agostinho dizia assim: não se imponha a verdade sem caridade, mas não se sacrifique a verdade em nome da caridade. Vou repetir, porque é muito bonito isso e é uma luz no caminho da gente. Não se imponha a verdade sem caridade. Você não pode chegar a impor a verdade sem caridade. Dizer para uma pessoa, por exemplo, que está em pecado, você vai para o inferno, você não tem mais jeito. Não, para com isso, né? Não se pode impor a verdade sem a caridade. Mas também Santo Agostinho diz: não sacrifique a verdade em nome da caridade. Ora, qual é a verdade que esse padre está sacrificando? A castidade. Eu vou sacrificar a castidade porque eu faço boas obras. De jeito nenhum. Ok? Então, infelizmente o padre está errado, Andressa. Mas eu peço a você o seguinte: vá à missa. É obrigado ir à missa no domingo ou no sábado, na véspera, à noite, à tarde. O catecismo da igreja fala claro: quem perde a missa ao domingo ou no sábado, sem motivo, comete pecado grave. Entende? Então, não é porque o padre errou lá que você vai se prejudicar por isso. Não, não se deixe prejudicar por isso. Vai buscar você aí, entende? A missa num outro lugar que você possa participar. Sandra Lopes: meu pai teve uma relação extraconjugal. Minha mãe e filhos sofremos com isso. Então pergunto: como posso fazer para perdoar essa pessoa? Sandra, Deus manda perdoar, ok? E não há pecado que não possa perdoar, ok? O catecismo da igreja diz uma coisa muito bonita. Eu vou até aqui colocar o nome do parágrafo, né? Parágrafo 1488 do catecismo diz uma coisa muito bonita. Não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida e quiser deixar o pecado, ou seja, tiver propósito de não pecar naquilo ali que ela fez. Então é o seguinte: vocês precisam perdoar o seu pai. Não é porque a pessoa cometeu um pecado, né? Sabe, nós todos somos sujeitos a chuvas e trovoadas. Eu não estou querendo aqui justificar o erro do seu pai, não. Mas eu estou dizendo o seguinte: eu quero explicar. Entende? Há uma explicação para ele. Não há uma justificativa, há uma explicação. A carne é fraca. Jesus disse: orai e vigiai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ok? Não é porque seu pai caiu num adultério, em pecado grave, que ele não possa se confessar e receber o perdão de Deus. Eu não sei se ele se confessou e recebeu o perdão de Deus. Se ele se confessou, recebeu o perdão de Deus, nós não vamos perdoá-lo. Se Deus perdoa, pensa nisso. Entende? Muitas vezes a gente não perdoa, assim, um pouco por orgulho refinado. Como é que pode o meu pai fazer isso, a minha família? Claro, é de certa forma uma decepção, mas o amor tem que superar isso. Perdoar também é um ato de caridade muito grande. E eu vou dizer uma coisa mais: quanto mais difícil for perdoar, mais a gente agrada a Deus.
mais mérito a gente tem diante de Deus. Então, deixa bem claro, não estou justificando o adultério, que é um pecado grave, mas eu estou dizendo que a igreja diz, não há pecado que a igreja não possa perdoar, parágrafo 1488, desde que a gente esteja arrependido. Helenita Lopes, qual o correto? Rezar primeiro para mim ou interceder por alguém? Helenita, o santo costuma dizer assim, primeiro Deus, segundo os outros, o terceiro eu. Okay? Então, a oração, a primeira coisa da oração deve ser a oração de louvor a Deus, ação de graças. Louvado seja, meu Senhor. Bendito seja por tudo que eu recebo do Senhor todos os dias da minha vida. Não podemos nunca esquecer isso. A vida, o alimento, o ar que eu respiro, né? A terra que produz o alimento, a minha família, o meu trabalho, as graças e bênçãos abundantes que eu recebo a cada dia. Então, primeiro, né, é o louvor a Deus. Repare que quando a gente reza o Pai Nosso, toda a primeira parte do Pai Nosso é voltada para Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Toda a primeira parte é uma parte de ação de graça, louvor a Deus. A segunda parte nós pedimos por nós. E não é só para mim, a gente pede por nós, veja bem. Né? O pão nosso, não é só o pão meu, é o pão nosso, de cada dia nos dai, meu e de todas as pessoas, todas as famílias. Pão nosso de cada dia. Não nos deixeis cair em tentação, não nos. Repare que o Pai Nosso não usa a primeira pessoa do singular, ele só usa a primeira pessoa do plural. Venha a nós o vosso reino. Pois, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Repara que é sempre o nós e o nos. Então, a boa prática é essa, rezar, primeiro, a Deus, louvor, agradecimento, ação de graça. Segundo, pedir por nós e pelos outros, ok? Amar o próximo como a ti mesmo. Muito bem, Robson Teixeira pergunta o seguinte, eu sofro de toque e estou com um sentimento de culpa muito grande, me ajuda. Toque é transtorno obsessivo compulsivo. Ô Robson, primeira coisa que eu digo para você deve se tratar, né? Você deve ter aí um psiquiatra, talvez você tome remédio, e é preciso que tome mesmo, sabe? Eu gosto de lembrar aqui o seguinte, tem gente que quer se curar sem o médico. Eu quero lembrar aqui, estou aqui na minha mão com o livro de Eclesiástico, que fala uma coisa muito bonita. O Eclesiástico, no parágrafo, no capítulo 38, o Eclesiástico manda a gente buscar o médico, né? Rezar e buscar o médico. Eu quero ler um pedacinho aqui, porque não sei se todo mundo já leu isso daqui. Eclesiástico 38, ele diz assim, honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda medicina provém de Deus. Olha, gente, toda medicina provém de Deus. E ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra. Ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos, o homem sensato não os despreza. Claro, a gente não vai tomar remédio de qualquer jeito, mas um remédio prescrito por um médico, e tem que haver prescrição médica. Hoje os remédios são muito fortes, não, né, principalmente os de tarja preta, que tem que ser com receita médica, não pode ser tomado de qualquer jeito, mas com orientação médica é muito importante. Então diz aqui, o homem sensato não os despreza. Então, eu penso que, Rob, a primeira coisa é você ter um bom tratamento médico. Tá? Segundo, você está dizendo aqui que tem um sentimento de culpa muito grande. Por que esse sentimento de culpa? Trate isso também, né? Não sei, ou com um psiquiatra ou com um psicólogo. Qual é o motivo do seu sentimento de culpa? Né? Deus não quer o remorso, Deus quer o arrependimento, são coisas diferentes. Veja, eu vou te dar aqui um exemplo para você entender. Judas, né? Judas, quando traiu Jesus, ele, ao invés de se arrepender, ele caiu num remorso. Não se perdoou.
E por ele não se perdoar, ele foi se matar. Diferente de Pedro. Pedro fez uma coisa tão terrível como Judas. Pedro negou Jesus e negou 3 vezes. Mas Pedro não se desesperou. Pedro foi humilde. Pedro aceitou que ele era um pecador miserável, chorou amargamente e não foi se matar. Então, Pedro teve arrependimento, Judas teve remorso. Então, o Robson, junto com o tratamento médico, penso que você precisa também, se fez alguma coisa errada, se arrepender. Mas não ficar pisando a sua alma. Porque tem um livrinho muito bom chamado, né, Como a gente tirar defeito das próprias falhas. Esse livro é maravilhoso, foi escrito, todo o ensinamento de São Francisco de Sales, doutor da igreja. Né? Um padre chamado José Tissot fez um estudo de São Francisco de Sales mostrando o seguinte: como é que eu posso tirar proveito das minhas próprias falhas? É esse livro aqui, olha, vou mostrar aqui. Né? Esse livro é maravilhoso. Ele ensina você a não ficar com remorso. Não, você ser humilde diante do pecado, aceitar que você é pecador, se arrepender e voltar para Deus. Quem não se perdoa, acaba tendo remorso. E quem não se perdoa, diz São Francisco de Sales, sabe, é um orgulho refinado. Por que orgulho refinado? Eu ter pecado? Imagino eu, professor Felipe Aquino, eu prego na Canção Nova, faço os lives, tudo. Eu não posso errar? Posso sim. Posso sim, eu sou humano. Eu também sou pecador. Se eu cair, São Francisco de Sales fala assim, não fique pisando na sua alma. Não! Ele fala assim, nesse livro, né? O nome do livro é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Ele fala assim, se você cair, não fica pisando na sua alma, não. Dá a mão para ela e fala assim, minha alma, levante minha alma. Eu sei que você é fraca, mas levante, Deus é Pai, é misericordioso. Vamos pedir perdão a Ele e vamos continuar a caminhada. Sem remorso, sem orgulho ferido. Entende? Sabe, gente, o pecado, Deus sabe usar até o pecado de São Francisco de Sales, porque o pecado nos humilha. E São Francisco de Sales diz assim, é bom passar por essa humilhação. A gente fica se conhecendo. Quando a gente é humilhado por um pecado que a gente comete, a gente começa a pensar assim, nossa, eu sou fraco mesmo. Eu sou pequeno mesmo. Eu preciso da graça de Deus mesmo. Eu preciso rezar mais mesmo. Você entendeu? Então, a consciência do pecado ajuda a gente a se tornar humilde e a gente tornar-se melhor. A gente passa a se conhecer mais. Né? Tá aí, Robson, Deus te abençoe. Procure o médico Robson. Também reze. Peça, quem sabe, para as pessoas rezarem para você. Não sei se você frequenta aí um grupo de oração, né? Da renovação carismática. Pessoas que estão acostumadas a rezar por traumas que as pessoas sofreram, por problemas de todas as ordens, né? De cura interior, sabe? Vale a pena. A Canção Nova vai fazer agora, acho que nesse final de semana, um encontro de cura e libertação. Acompanhe pela televisão. Vai ter muita palestra, muita oração que pode fazer bem para você. José Ítalo pergunta o seguinte, qual conselho ou oração que o senhor daria para estudantes que têm algum bloqueio mental, que os impedem de estudar? Seja pelo cansaço ou alguma situação inconsciente. Alguns santos já passou por isso. Ô José Ítalo, muitos santos passaram por isso, sim. Por exemplo, eu me lembro aqui a história belíssima do Curadars, né? São João Maria Vianney. Era um seminarista, nossa, limitadíssimo. Ele demorou muito para poder ser ordenado padre, porque ele era limitado. Né? Olha a dificuldade dele, ele não conseguia nem falar direito. Sabe o que ele fazia? Ele colocava pedrinhas na boca e fazia exercício para soltar a língua dele, para ele poder conseguir falar. Quando foi para ele ser ordenado, o reitor do seminário falou para o bispo, não sei se o senhor vai querer ordenar esse rapaz, porque ele é meio burrinho. Mas tem uma coisa, senhor bispo, ele tem fama de santidade, é um menino santo. Aí o bispo falou, então eu vou ordenar. Se ele é um menino piedoso, santo, a graça de Deus vai fazer nele o resto. Olha, e o bispo ordenou. Só que mandou para o menor lugar da França que existia, que era Ars. Tinha só 300 pessoas, fazia 25 anos que não ia padre ali, né? Mas o Curadars foi para lá.
rezava, né? Começou a chamar o povo para a igreja, o povo já estava longe de Deus, né? E esse povo começou a se converter, chegava a ponto de ele ficar 10 horas no confessionário atendendo o povo, que coisa impressionante, né? Ficou 40 anos ali em Ars, não saiu daquele lugarzinho, mas daqui a pouco cardeais de Paris iam a Ars conversar com o cura d'Ars, pelo santo, pela forma de milagres que ele já tinha. E hoje quem é o cura d'Ars? Patrono dos párocos. Ele que não servia para ser padre, hoje é patrono dos padres. Vê o que a graça de Deus faz quando a pessoa é perseverante na oração. Então, ô Joséita, o conselho que eu dou, primeiro, que esse estudante reze, entregue para Deus, entende? Esse bloqueio mental, esse cansaço, entendeu? Eu tenho um livro que talvez possa ajudá-lo. Como fazer a vontade de Deus. Deus tem para nós uma vocação, Deus tem para nós uma profissão, Deus tem para nós o que Deus quer. Deus, quando nos criou, Deus já tinha uma vocação para a gente. E a felicidade consiste em a gente realizar essa vocação. Então, eu escrevi um livro, Como Fazer a Vontade de Deus. Né? No trabalho, na família, não sei, na igreja, na minha vida pessoal, como fazer a vontade de Deus, sabe? Nessa perseverança do cura d'Ars, nessa oração do cura d'Ars, entregando-se na mão de Deus. Eu penso que esse é um caminho que a gente possa ajudar. Tem muito santo que passou por isso sim, viu? Porque, sabe, mais importante do que a pessoa ser inteligente, ser um gênio, é a pessoa ser perseverante. Tem gente que pensa que eu sou muito inteligente, que nada disso, eu sempre fui um lutador. Né? Por que eu escrevi livros? Porque desde 13 anos de idade que eu estudo, que eu leio, nunca parei. Sabe, a perseverança é mais importante do que a genialidade. Não tenha dúvida disso. Ok? Eu estava dizendo esses dias para uma pessoa, né? Eu jogo, às vezes, xadrez, dama, com um menino, o menino ganha de mim. Eu tenho uma inteligência fraquíssima para jogos, por exemplo, tipo dama, xadrez, estudei xadrez um pouco, de academia militar, mas meu raciocínio não é para isso. Em conversação, nas físicas, nas químicas, eu tenho muito mais desenvolvimento. Então, é a gente ser perseverante. Renato Correia, como identificar a teologia da libertação aqui na minha paróquia? Ô, Renato, veja, a teologia da libertação de cunho marxista, ela tem características bem claras. Primeiro, não dá valor para a espiritualidade. Não gosta de rezar, não gosta de adoração do Santíssimo, não gosta da reza do terço, não gosta do cerco de Jericó, é uma característica. Não gosta do espiritual, porque acredita que a salvação vem pelo caminho só da luta de classe, da política, né? Não estou dizendo que a política não é importante, não, é importante, mas a política não adianta sozinha, que sozinha não é ela que vai salvar o mundo, não. Ela é importantíssima, mas ela não pode ser o motor da salvação. O motor é Deus. Então, uma das coisas que nota é isso. Segundo, você percebe que uma pessoa que é da teologia da libertação, tudo que ela vai interpretar da Bíblia, ela coloca o aspecto social, em tudo. O Papa Bento XVI diz assim, que a teologia da libertação marxista, de viés marxista, ela faz uma releitura inteira do cristianismo e da Bíblia, de modo que ela dá um enfoque social em tudo. Na catequese, na Bíblia, em tudo ela dá esse enfoque, entendeu? De luta de pobre contra rico, oprimido contra opressor. Então, é isso. Entende? Por aí, mais ou menos, você vai. Olha, se você quiser aprofundar, eu publiquei um livro onde eu não escrevi nada. Eu peguei uma série de documentos de padres e bispos sobre teologia da libertação e publiquei num livro, Teologia da Libertação. Aqui, o primeiro documento que eu coloquei é o documento que eu acho que mais esclarece o que é a teologia da libertação, assim, de cunho marxista. É um artigo que o Papa Bento XVI escreveu, que ele chamou Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Sabe, para mim, foi o documento que lá, quando eu li, em 1984, para mim, abriu os olhos com relação a essa tremenda heresia
que o Papa Bento XVI chama de a pior heresia que já houve na igreja. Olha o que o Papa Bento XVI diz. Por que ele fala isso? Porque ele fala assim, enquanto as outras heresias destruíam um ponto da fé católica, ele fala a teologia da libertação marxista destrói a fé católica inteira. Por quê? Porque revira o cristianismo no avesso. Gente, não sou eu que estou falando isso. É o Papa Bento XVI. Leia esse artigo que ele escreveu. Ele escreveu em 1985. Né? Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Ele era, na época, prefeito da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas é um Papa que falou isso. Ora, meu Deus do céu. Se a gente não for seguir o que um Papa ensina, quem é que a gente vai seguir? Muito bem. Isabela Santos. Quem peca contra a castidade vai para o inferno? Isabela, eu falei aqui há pouco tempo, não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida. Ok? Citei o catecismo da igreja, vou citar de novo o parágrafo, porque isso aqui é algo que ajuda muita gente. Né? 1488. O catecismo fala, não há pecado que a igreja não possa perdoar. Meu Deus, Jesus não perdoou aquela mulher adúltera. Não sei se Madalena era também adúltera ou não, a gente não sabe se Madalena era essa mulher ou não. Sabe, todo pecado tem perdão, desde que a pessoa queira mudar de vida. Então, tem pecado, tem perdão sim. Ok? Eu escrevi um livro para enaltecer essa questão da castidade, que eu chamei O Brilho da Castidade. Porque, quando eu era jovem, eu li um livro, né, escrito por Monsenhor Tiamertortes, que era um padre húngaro maravilhoso, e ele dizia num livro dele lá que se ele tivesse que dar uma medalha de ouro para um general que ganhou uma batalha ou para um jovem que venceu na castidade, ele dava medalha para o jovem. Eu tinha 13 anos quando eu li esse livro, eu quero essa medalha. Sabe, isso nunca apagou da minha mente, até que hoje eu escrevi um livro, O Brilho da Castidade. Né? Uma coisa muito bonita. Agora, veja bem, a castidade, gente, dois tipos de pecado são muito fortes em nós. É o pecado contra a castidade, o pecado da gula, né? E o pecado também de ganância, de vanglória. Principalmente a gula e a castidade pesam muito sobre nós, por quê? Porque são dois instintos de conservação. Deus colocou o sexo em nós muito forte, e o alimento também, a fome muito forte, porque se você não comer, você morre. Então, é um instinto de conservação. E o sexo também, porque sem a vida sexual, a humanidade não reproduz, não cresce. Só que, infelizmente, o pecado original desorganizou o sexo e o alimento. Então, hoje nós precisamos da graça de Deus. Então, a orientação que eu dou é o seguinte: caiu, levante, caiu, confesse. Tem jovens que escrevem para mim, angustiado, desesperado, professor, não sei o que eu faço, eu estou viciado na internet, em pornografia, estou viciado na masturbação, o que eu faço, professor, eu tenho vontade de desistir. Eu digo, não vai desistir. Não fica pisando a sua alma. Cada vez que você cair, você levante. Vá se confessar. Mas eu já estou cansado de confessar. Você não toma banho todo dia? Você se cansa de tomar banho todo dia? Você não cansa. Então, vai se confessar. Ok? Seja qual for o teu pecado, se é masturbação, se é adultério, vai se confessar e diga para o Padre, eu quero mudar. Deus, eu quero mudar, Deus. Jesus, eu quero mudar. Invoca o teu sangue para me fortalecer, me dar graça. Entendeu? Eu digo para você o seguinte, meus irmãos, mais importante do que vitória para Deus é a luta. Enquanto a gente estiver lutando, não desanimar de lutar, Deus vai dar a sua graça a nós. Então, não desanime. Sabe, eu tenho comigo o seguinte, o demônio põe na cabeça da pessoa o desespero e o desânimo. Eu não consigo mais mesmo. Eu já vou jogar a toalha. Não consigo mais vencer esse pecado. Desânimo e, ao mesmo tempo, meio desespero. É pura tentação. Sabe, aí você fica realmente numa situação difícil. Não. Peque 1000 vezes. Volte 1000 vezes para Deus. Eu digo para você, sabe, com muita convicção. Então, Isabela, tranquilo. Vai para o inferno,
por causa de um pecado de sexo, a pessoa, não sei, se entrega a ele, não quer mudar e acha que está tudo bem, aí sei lá, mas se estiver lutando é diferente. Gente, o inferno não foi feito para nós. Jesus disse que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para nós. Deus não vai jogar a gente no inferno sem se arrepender dos pecados. Ângela Rodrigues, podemos comungar colocando outra pessoa na intenção? Ângela, a gente pode comungar com uma porção de intenção, entendeu? Não é a pessoa que vai comungar, você vai comungar pela pessoa, a pessoa vai fazer a comunhão. Não, você vai comungar. Comungou, você está em comunhão com Jesus, você está em união com Jesus. Então você vai colocar essa pessoa para Jesus, vai pedir por ela. E não é só por ela, a importante ação de graças, né? Como é importante a ação de graças. Eu escrevi um livrinho para comungar bem. Sabe? Então, comungou, você vai rezar por você, pela igreja, pelo Papa, pelas necessidades do Brasil, você vai rezar pela sua família, pai, mãe, irmãos, vai rezar por todo mundo e vai rezar por essa pessoa. Gente, o momento mais extraordinário para rezar é depois da comunhão, mas infelizmente nós temos muita pressa. Muita pressa. Mal acabou de distribuir a comunhão na missa, já estão cantando, já estão dando avisos e que ninguém reza direito. Sabe a comparação que eu faço? Parece que Jesus vem na minha casa e eu vou embora de casa, deixo Jesus sozinho na minha casa. A gente não faz isso com uma visita, né? Oh, meu Deus. Eu gostaria que você lesse esse livro. Como preparar-se bem para comungar e como comungar bem. Como preparar-se bem para comungar e como comungar bem. Especialmente a ação de graças. Okay? Lucas Croce. O que a igreja fala sobre conservadorismo e liberalismo? O Lucas, a igreja não é nem uma coisa nem outra. Essas colocações são assim, meio radicais. A igreja, ela conserva. Hein? Se ser conservador for conservar aquilo que a igreja ensina, eu sou conservador. Eu acabei de dizer aqui, o nosso credo tem 2000 anos. Não mudou uma sentença ainda hoje. O credo tem 12 dogmas nele. Eu não vou me rebelar contra um dogma do credo. Então, eu sou conservador. Então, eu sou conservador nesse sentido, no sentido da doutrina. Né? Nós temos aí 2000 anos de ensinamento do Evangelho que não muda nada. Ser conservador nesse sentido, eu acho perfeito. Agora, há um conservadorismo que também está errado. Por exemplo, há aqueles que se rebelaram contra o Concílio Vaticano II, não aceitaram o Concílio Vaticano II, acharam que o Concílio Vaticano II foi mal para a igreja. Que isso? Se o Concílio Vaticano II foi mal para a igreja, todos os outros 20 concílios anteriores foram mal para a igreja, porque tem a mesma legitimidade. Convocado por um Papa legítimo, acabou, tem legitimidade. Então, aí há um conservadorismo realmente arcaico, né? que não quer nem aceitar o que eles definem como sabedoria. O liberalismo, de outro lado, é perigoso no sentido que quer liberar tudo. Aí cai no perigo do quê? Cai no perigo do relativismo religioso, que o Papa Bento XVI chamou de ditadura do relativismo. O que é essa ditadura do relativismo? Não existe a verdade. A verdade é o que faço. Então, eu uso a moral católica do jeito que eu quero, eu uso a doutrina católica do jeito que eu quero. A igreja fala isso, mas eu acho isso. Quer dizer, ousa a desafiar o ensinamento da igreja. Eu vejo isso muito em adeptos da teologia da libertação marxista. Você vê padre da teologia da libertação marxista querendo aprovar o aborto, querendo aprovar que a prostituta possa ser profissional, coisas desse tipo que a igreja condena. Quer dizer, então aí são dois extremos que a gente tem que evitar. Um conservadorismo que discorda até daquilo que a igreja conserva, a chamada sã doutrina da fé, e ao liberalismo que quer liberar tudo. Aquilo que eu disse aqui, quer viver a caridade contra a verdade. Porque é aquilo que Santo Agostinho dizia. Repita essa frase. Né? Santo Agostinho dizia isso. Não se impõe a verdade sem caridade, mas não sacrifique a verdade em nome da caridade.
né? O Papa Bento XVI escreveu uma encíclica, Caritas in Veritate. O que quer dizer Caritas in Veritate? A caridade na verdade. Você não pode fazer caridade fora da verdade. São Tomás de Aquino dizia assim, não se pode fazer o bem através do mal. Os fins não justificam os meios. Eu não posso, por exemplo, dizer assim, tem uns pobres aí, então vamos pegar dinheiro do narcotráfico para dar para os pobres. Não, porque o narcotráfico é mal, é pecado. Faz mal, mata muita gente. Vamos pegar dinheiro do jogo de bicho para os pobres. Não pode, porque o jogo de bicho é proibido no Brasil. Então não pode. Quer dizer, São Tomás deixa claro, não posso fazer o bem através do mal. Os fins não justificam os meios. Ok? Então, aí você tem um liberalismo doentio. Né? Núbia Oliveira, gostaria de saber por que repousamos no Espírito. Repousei e o que preciso fazer? Preciso de orientação. Ô Núbia, o que se ensina na renovação carismática católica é que o Espírito Santo, muitas vezes, ele age na pessoa com bastante intensidade, a ponto da pessoa repousar. Mas veja, é um repouso que não quer dizer um transe, não quer dizer um sair de si, não. A pessoa fica plenamente consciente, sabe o que está ali, só que ela sente um sadio relaxamento, um repouso. Bem, eu quero dizer aqui que é o seguinte, a CNBB, lá atrás, no documento 53, que tratou da renovação carismática católica, a CNBB orientou que não se faça repouso no Espírito, ou seja, não se promova, olha, vamos fazer aqui agora um repouso no Espírito. Então vou fazer uma oração aqui, as pessoas vão repousar. A CNBB pediu para não fazer isso. Por quê? Porque muita gente acaba achando que repousou mais por sugestão do que por realidade. Então é o seguinte, o repouso no Espírito pode acontecer. Eu já presenciei o repouso acontecer espontaneamente. Você está rezando por uma pessoa, não está falando nada de repouso no Espírito, daqui a pouco a pessoa sente um relaxamento. É um meio que o Espírito Santo usa, talvez, para tocar a pessoa, converter a pessoa, curar a pessoa. Né? Então, eu penso que, agora, não pode ser algo forçado, forjado. Por isso que a CNBB pede para não... Engraçado, a CNBB não disse que está condenado, não diz que é errado, ela só diz o seguinte, não promovam, para evitar que haja falsidade. A gente não pode brincar com os dons de Deus. Os dons carismáticos são dons especiais. O Catecismo da Igreja, quando fala dos carismas, fala, não se peça os carismas temerariamente. Ou seja, não se peça os carismas de qualquer jeito. Não se brinca com o dom de Deus. Se ele é real, é real. Se não é real, não é bom. Eu, com a minha experiência de 40 anos na renovação carismática católica, escrevi um livro que eu falo disso. Até esse livro eu pedi ao padre Marcelo Rossi, que é grande amigo desde tempo de seminarista, que fizesse a apresentação. Ele fez Descerá sobre vós o Espírito Santo. Esse livro aqui, eu coloco o que na renovação carismática católica a gente viveu, eu estou nela há mais de 40 anos, o que é o batismo no Espírito, o que são os dons do Espírito Santo, o que são os frutos do Espírito Santo, né? Quais são os efeitos do Espírito Santo na vida da pessoa, e essas coisas todas, repouso no Espírito, etc., todas essas coisas que as pessoas perguntam. Eu quero lembrar que esses livros todos aqui, que é da nossa editora Cleofas, você encontra aí no site loja.cleofas.com.br. Tá certo? Estou divulgando porque escrevi esses livros que é para divulgar mesmo. Ninguém escreve um livro para ficar guardado na prateleira. Né? Eu escrevo os livros por quê? Exatamente por esse monte de dúvida que eu tinha e que lutei muitos anos para aprender, agora eu quero passar isso para as pessoas. Por isso eu comecei essa editora que é só de livros eminentemente católicos. Inclusive, estou fazendo uma promoção para o Nordeste, o pessoal do Nordeste que adquirir, porque o Nordeste, o correio fica muito caro, né? Daqui de São Paulo para lá. Então, as pessoas do Nordeste que adquirirem uma compra de mais de R$200, 200 ou mais, ela vai ganhar o frete de graça. Para estimular também que isso chegue, porque eu recebi uma informação de várias pessoas que eu conheço no Nordeste que
Eles têm dificuldade para encontrar os meus livros lá. Então aproveita aqui, faço um parênteses aqui para colocar isso. Bom, vamos em frente. Fátima Silva, professor, eu me sinto muito pecadora. Parece mais difícil ganhar a salvação. Ô Fátima, eu também me sinto pecador. Você sabe uma coisa, Fátima? Os santos diziam assim, que quanto mais perto você está de Deus, mais você se sente pecador. Por quê? Porque mais você tem a luz de Deus iluminando a sua consciência. Então, seguinte, até certo ponto é bom se sentir pecador. Tem gente que fala assim, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. São João diz assim, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas tem que falar, não tem pecado. Será que não tem pecado porque não tem ou porque não viu? Não enxergou? Eu escrevi um livro, que eu faço muita palestra sobre isso, Pecados e Virtudes Capitais. Se a pessoa ler esse livro, eu coloco ali os 7 pecados, as 7 virtudes capitais. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. E eu desdobro cada um à luz da Bíblia. Duvido alguém meditar um livro desse, disser que não tem pecado. Sempre em todos eles eu acho alguma coisinha que me pega. Até quando eu vou confessar, eu digo para o padre, padre, já vou sair confessando aqui os 7 pecados capitais. Um pouco eu caio em cada um. Tem um pouco de soberba em mim, tem um pouco de orgulho, tem um pouco de vaidade, tem. A gente acha que não tem, tem. Vai procurar para você ver se não tem. Você está numa rodinha, a pessoa conta uma piada, eu quero contar a minha também. Eu tenho que contar a minha piada, porque eu sou importante. Eu quero ser o primeiro a falar, eu quero ser o primeiro a dar minha opinião, eu não posso ficar, entendeu? Muitas vezes é orgulho, a vaidade, a soberba. E aí, vai desdobrando isso para você ver. Então, é o seguinte, sabe, a gente se sentir pecador, eu acho bom. Agora, não deixe, como eu falei aqui há pouco, não deixe isso se transformar em remorso. Não, mas é arrependimento. Eu sou pecador por quê? O que está errado? O que eu estou fazendo de errado? É isso aqui. Então, Senhor, eu me arrependo. Confessa esse pecado. Me dá graça para vencer esse pecado. E lute contra ele. Lute, devagar, com calma, com perseverança. Entendeu? E aí a gente vai aos poucos. Sabe, gente, a santidade não é um negócio para 24 horas. Desculpe eu falar aqui de tanto livro que eu escrevo, mas essas coisas estão tão ligadas às coisas que eu escrevo. Eu escrevi um livro, Sede Santos. Sede Santo porque eu sou santo. Nesse livro eu coloco o seguinte, a santidade não é para você conquistar em 24 horas, não. A santidade é para você conquistar durante a sua vida. Sabe, São Paulo fala assim, 2 Coríntios 4,16, São Paulo fala assim, não importa que meu corpo vá morrer no dia a dia, importa que meu espírito vá se renovando a cada dia. Então, quanto mais a gente vai vivendo, quanto mais vai ficando mais velho, mais o espírito tem que ser renovado, ou seja, mais eu tenho que ir ganhando em santidade. Então, eu escrevi um livro, Sede Santo porque eu sou santo. Esse livro eu ia chamar assim, o caminho que a igreja nos ensina para a santidade. No fim é isso. É a santidade pela oração, a santidade pela meditação da palavra de Deus, a santidade pelo sacrifício, pelo sofrimento, a santidade na família, a santidade no trabalho. Sabe? Quais são os caminhos que a igreja coloca para nós pela santidade? A santidade pela confissão, a santidade pela Eucaristia. Né? Está aí. Né? Sede santos. Sabe? Engraçado que essa ordem de Deus aqui é lá do Antigo Testamento. Levítico 11:44, Deus diz para Moisés, sede santos, porque eu sou santo. Se vocês querem ser meu povo, se vocês querem ter parte comigo, ter intimidade comigo, então sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, Deus exige de nós a santidade. Ninguém vai para o céu se não chegar à santidade, nem que seja passando pelo purgatório. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim, Hebreus 12:14. Buscai a paz com todos, na medida do possível, e a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ninguém pode ver o Senhor. Então, a santidade é uma luta constante contra o pecado, a vida inteira. Mas a gente vai subindo, né? vai ganhando em santidade. Não desanime. Nenhum de nós. Santo Agostinho dizia assim, tantos conseguiram, eu também vou conseguir. Diga você também. Tantos conseguiram chegar lá
né, no céu, na graça, eu também vou conseguir com a graça de Deus. É a virtude da esperança. A virtude da esperança é você, eu vou conseguir com a graça de Deus. Não só com a minha luta, mas com a minha luta e com a graça de Deus. Rodrigo Maciel, minha pergunta é cirurgia plástica. Colocar silicone, alterar o formato de seu corpo e outras coisas mais, é uma afronta causada ao corpo? No catecismo encontrei o número 3.655. Está errado, deve ser 2.655, porque o catecismo vai até o número 2.855 só. Porém, não chega até esse número, então encontrei 365, mas gostaria de saber o que a igreja fala sobre esse tema. Ô Rodrigo, a igreja fala assim, que a gente não deve cultivar a vaidade. A vaidade é um pecado. O que é a vaidade? A vaidade é você querer aparecer com sua beleza, com o seu saber, não é só com a beleza do corpo, é com, sabe, o seu saber, a sua, sei lá, entendeu? Querer se exibir, querer ser aplaudido, querer que os outros, né, se curvem diante de você, isso é vaidade. Então, a cirurgia plástica, ela é necessária, primeiro, quando existe uma necessidade real. A pessoa nasceu com uma orelha torta, por exemplo, nariz torto, tem que arrumar uma. Né? A pessoa fez aí uma bariátrica, ficou com muita pele aí pendurada, faz a plástica tal. Agora, esse é o lado assim humano. Tem um lado que eu pergunto o seguinte, se a pessoa tem um defeito físico, que não seja tão assim aparente, mas que incomoda ela, entende? Deixa ela assim, vamos dizer, complexada. Eu penso que não tem problema fazer uma cirurgia plástica. Eu acho que não pode fazer uma cirurgia plástica quando você está numa situação normal, de aparência normal, nem que não seja lá uma beleza de artista de Hollywood, né? Mas se você tem uma aparência normal, não justifica uma plástica. Sabe, o conceito de beleza cristão, gente, gostaria de colocar aqui. Por que você toma banho todo dia e coloca um desodorante e perfume? Não é só por higiene. É para que também as pessoas que estão perto de você se sintam bem. É desagradável você ficar perto de uma pessoa que está com CC, né? Ou CH, não sei, né? Ou então não toma banho. Não é desagradável? Mesma coisa, se você às vezes tem um defeito que você pode corrigir, que você se sinta mais agradável diante dos outros, faça a cirurgia plástica. O importante é que haja equilíbrio nisso, tá certo? O catecismo não fala com muita clareza disso, não. Porque eu conheço bem o catecismo, ele não fala, mas eu penso que aí é preciso ter esse equilíbrio. Juliano Joaquim, qual livro o senhor está escrevendo atualmente? Olha, eu estou escrevendo atualmente um livro que eu chamei As Acusações Falsas contra a Igreja. É um livro que eu quero caprichar nele, porque é muita mentira que se diz contra a igreja. Tem muita mentira com relação às cruzadas, muita mentira com relação à Inquisição, muita mentira com relação a tantas coisas, entendeu? Então, eu estou fazendo um estudo e estou escrevendo um livro sobre isso. Em paralelo, eu estou escrevendo um curso bíblico, que é um curso bíblico que ele vai longe, porque eu quero fazer assim em fascículos, se Deus quiser, não sei se vai ser da vontade de Deus. Já escrevi o fascículo do Gênesis, explicando o Gênesis, e quero ver se eu chego até o Apocalipse. Então eu vou escrevendo na medida que vou tendo tempo, devagar, Deus vai inspirando e iluminando, tá certo? Já tem mais alguns livros escritos que eu quero publicar. Escrevi um livrinho sobre os 12 apóstolos, a vida dos 12 apóstolos, está aí no prelo para publicar com o tempo, né? Tem também um outro livro, Os Apóstolos, sim, tem um outro livro além dos Apóstolos. Há um livro sobre as heresias, quais as principais heresias que já houve na igreja. Agora, a editora não tem fôlego para publicar isso assim, né? Infelizmente, o mercado editorial está em crise, então essas coisas têm que ser publicadas devagar, porque fica caro, né? Muito bem, vamos aqui agora para a pergunta da Virgínia Oliveira. Onde achar o artigo do Papa Emérito Bento XVI? Nesse livro aqui, olha, Teologia da Libertação. Se você entrar, você fala o artigo sobre Teologia da Libertação, aquele que eu vos explico o que é a Teologia da Libertação. Se você quiser mandar seu e-mail para mim, eu tenho aqui no meu computador. Tá?
ou para mim ou para a editora Cleofas, eu mando para você, tá? Eu vou ver aqui qual é o e-mail que eu posso publicar aqui, que você possa aí mandar. Agora, outra coisa, eu penso que se você entrar aí no Vaticano, Sagrada Congregação da Fé, o site do Vaticano, que é vatican.va, Vaticano com n.va. Se você entrar lá, Sagrada Congregação da Fé, né? Pegar lá 1985, 84, você vai encontrar esse artigo sobre a teologia da libertação. Ok? Muito bem. Edna Thelma, como entender uma igreja santa e pecadora? Pode explicar? Posso, Edna, tranquilamente. A igreja é santa, formada de pecadores. No credo niceno-constantinopolitano, nós fazemos: creio na igreja una santa, católica e apostólica. Ser santa é uma identidade da igreja. A igreja tem 4 sinais da identidade dela. Assim, quando você pega a sua identidade, sua carteirinha, tem 4 sinais que são seus. Quais são? Foto sua, nome seu, RG seu, o número, e assinatura, para que você não se confunda com outra pessoa. A igreja tem 4 identidades: una, santa, católica e apostólica. A igreja é santa. Por quê? Porque a alma dela é o Espírito Santo. A cabeça é Cristo. Okay? Por isso que a igreja tem essas 2 características: invencível e infalível. Invencível, Jesus disse, jamais as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Por quê? Porque ninguém consegue vencer aquilo que é divino. Infalível, por quê? Porque ela é divina. Por isso que a igreja tem, né, aquilo que o Espírito Santo, Jesus falou para a igreja na Santa Ceia, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade. Ok? Então a igreja ela é santa. Mas e o pecado do povo? O pecado do povo é pecado do povo. No ano 2000, o povo achou que o Papa João Paulo II pediu perdão pelos pecados da igreja. Não. O Papa João Paulo II deixou bem claro: estou pedindo perdão pelos pecados dos filhos da igreja. É muito importante isso. Os filhos da igreja, os homens e mulheres, têm pecado. A mãe não. Uma coisa é a igreja, com a pessoa da igreja com P maiúsculo. Outra coisa são as pessoas da igreja com P minúsculo, que somos nós. O nosso pecado não fere a santidade da igreja. O Papa Paulo VI escreveu um livrinho, que é ele explicando o credo. É o credo do povo de Deus. De vez em quando um Papa chama para si a responsabilidade de escrever, dar uma explicação do credo. Uma coisa maravilhosa esse livrinho aqui, o credo do povo de Deus. O que é isso aqui? O Papa Paulo VI chamou de a minha profissão de fé. Ou seja, ele explica o credo. Cremos nisso, e ele vai explicando, é um livreto, tá? Quando ele fala da igreja, ele fala assim: a igreja é indefectivelmente santa. O que quer dizer indefectivelmente? Sem defeito. A igreja é indefectivelmente santa. Quer dizer, os pecados dos filhos da igreja não ferem ninguém. Então, gente, pecado de cardeal, pecado de bispo, pecado de padre, pecado de papas, que houve muitos na história da igreja, pecado de nós leigos, não fere a santidade da igreja. É dogma de fé. Aparecida Fraioli, o que é pecar contra o Espírito Santo? Pois não tem perdão para quem pecar contra o Espírito Santo. O Fraioli, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado assim de um ato cometido. O pecado contra o Espírito Santo, o catecismo fala dele, eu vou dar aqui para você o parágrafo que o catecismo fala, para você depois, quem sabe, você estudar até com calma. Me dá um minutinho que eu vou encontrar aqui, é o parágrafo 1864. Eu vou ler para você. 1864, ele fala assim, ó. Todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 31. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. Aí o catecismo explica aqui. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente, quer dizer, livremente, a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo oferece a salvação.
dá à pessoa a oportunidade de se arrepender, mas a pessoa não quer se arrepender. Ela quer ficar no pecado. Então aí não pode ter perdão. Entendeu? Então o pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração. Não é você matar, roubar, prostituir, adulterar. Não. É você fazer isso e não querer se arrepender. Endurecer o coração. Então, ele diz aqui, né? Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Quer dizer, sabe, a igreja ensina, Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue para nós sermos perdoados. Basta você chegar no Cristo e pedir perdão, através do sacerdote, você está perdoado. Ah, não quero, não vou. Fico aqui como eu estou mesmo, tá bom, estou morrendo no seu pecado. Você entendeu? Não é, o catecismo fala bem claro. Não é que a misericórdia de Deus seja limitada, é que a pessoa rejeita a misericórdia de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Eu vejo um exemplo. Aqueles fariseus, doutores da lei, que viam Jesus fazer as maravilhas, né? A cura de leproso, cura de doente, ressuscitou lá, e se impunham contra Jesus, levaram Jesus à morte, vendo com os próprios olhos a graça, a bênção, a salvação que Jesus trazia, mas o coração endurecido. É o pecado contra o Espírito Santo. Entendeu? A gente não pode ser assim, não. Muito bem, Fabiano Coutinho. Primeiro, Alane Lima. Como convencer os pais a batizar a filha de 3 anos? Alane, você tem que mostrar para ele a beleza do que é o sacramento do batismo. Eu tenho um livro que eu chamei de Para Entender os 7 Sacramentos. O primeiro é o batismo. A maravilha do batismo. Sabe, a criança que não é batizada ainda, ela não é filha de Deus pela graça de Deus. É filha de Deus pela natureza, mas não é pela graça. O que quer dizer pela graça? Ela não está enxertada em Jesus Cristo. Ela não é membro da igreja ainda. Ela não pode receber os outros sacramentos, não pode casar na igreja, não pode confessar, não pode comungar, não pode fazer primeira comunhão. Entende? O batismo nos faz filhos de Deus. Está escrito no catecismo. Filhos de Deus em ordem espiritual, irmão de Jesus, membro do corpo de Cristo, filho da Virgem Maria. Então, pegue um texto sobre o batismo, por exemplo, Para Entender os 7 Sacramentos, explique para a pessoa, mande ela ler o primeiro capítulo, por exemplo, um livro desse, ou então você explique para ela. O catecismo da igreja também fala do batismo. Eu penso que, sabe, a gente não consegue convencer o pai a batizar uma criança se a gente não catequizar esse pai, não evangelizar esse pai primeiro. Né? É difícil mesmo, eu sei que é difícil, mas vale a pena insistir. Né? A igreja ensina o seguinte, que sabe, o batismo é tão importante, que a igreja diz que em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar. Num caso de iminência de morte, alguém está correndo risco de morte, sabe, aí você pode batizar. Inclusive a igreja fala o seguinte, em caso de perigo de morte, a gente pode batizar a pessoa até contra a vontade dos pais. Só nessa situação de iminência de morte. A pessoa, a criança ou adulto vai morrer sem um batismo. Batize. Não importa o que o pai e a mãe achem. A igreja, o Código de Direito Canônico fala que nessa situação a gente pode batizar até sem autorização dos pais, mas só nessa situação. Fabiano Coutinho, uma pessoa de idade que nunca participou da igreja, nunca teve religião e hoje está bem idosa, essa pessoa pode receber a comunhão consagrada? Bom, eu estou entendendo que é a Eucaristia, certo? Então aí, Fabiano, é preciso que essa pessoa se confesse, entendeu? Não sei se ela fez primeira comunhão. Aí é o seguinte, na hora de confessar, o padre pode autorizar ela a comungar, se for o caso, né? Mas seguinte, prepare essa pessoa para conversar com o sacerdote, prepare para ela fazer uma confissão. Se ela foi batizada, é católica, ela pode confessar. O padre vai dar as outras orientações para ela, pode ficar sossegado. Andréia Mota, quando o senhor vem aqui à Baixada Santista para alguma palestra? André, não sei, André, a minha agenda está pesada, está difícil, eu já estou meio velho, com 70 anos, já não consigo viajar tanto. Entendeu? Prefiro fazer programa aqui pela live, fazer a bola correr e eu jogar parado. Né? Mas quem sabe se um dia a gente chega aí. Eu tenho ainda andado um pouco, mas
Graças a Deus são muitos pedidos, sabe? Mas não consigo atender a todo mundo. Zenaide Martini, como compra os seus livros? Qual o site? loja.cleofas.com.br loja.cleofas.com.br. Sabe? Lembrando aqui, pessoal do Nordeste, da Bahia para cima, né? Numa compra de mais de R$200, não paga o frete. É uma promoção que não sei quanto tempo a editora vai fazer aí. Marili Silva, indique-me, por favor, um curso seu para iniciantes. Ô Marili, eu tenho um curso pela internet que chama Escola da Fé Online. Se você entrar no meu site, chama cleofas.com.br, Cleofas, aquele discípulo de Emaús.com.br. Ali tem uma caixinha escrito assim, Escola da Fé Online. O que é isso? É um curso de teologia. Você sabe que a teologia tem umas 20 disciplinas. Então, esse curso eu já comecei, tem mais de 2 anos. Mas se você entra agora, você vai ter acesso às aulas anteriores, que você pode assistir devagar. No momento, o que eu estou dando? Estou dando um curso bíblico. É demorada essa disciplina. Por quê? Porque eu estou fazendo aula sobre os 72 livros da Bíblia. Já passei todo o Antigo Testamento e agora eu estou nas cartas de São Paulo, ok? Vamos chegar até o Apocalipse, aí termina o curso bíblico. E depois nós vamos continuar a história da igreja, vamos estudar escatologia, vamos estudar pneumatologia, que é o Espírito Santo, vamos estudar moral católica, assim, toda a teologia. Então é um curso que você vai fazendo aí, é mais ou menos aí, acho que meia hora por dia, entendeu? É uma gravação de um vídeo, de mais ou menos aí uns 10, 15 minutos, uma matéria para você ler, e na sexta-feira eu respondo as perguntas. Então os alunos podem mandar pergunta para mim, eu respondo na sexta-feira. Então, entra aí, cleofas.com.br, Escola da Fé Online. Clica na janelinha e você vai ver as informações. Agora, eu tenho mais de 100 livros escritos sobre a doutrina católica. Se você entrar no mesmo site, Cleofas, né, você vai ver lá um lugar que mostra os livros, você vai poder enxergar todos os livros que tem ali, que também, na verdade, é um curso de teologia desdobrado em muitos livros. Muito bem, Norminha Santos, tem dias que não consigo fazer minhas orações, mas fico muito inquieta e não consigo dormir direito enquanto não rezo pelo menos um mistério do terço, mas acabo cochilando. É normal? Norminha, todo mundo tem dificuldade para rezar. Sabe o que ajuda a gente numa hora dessa? É você usar um livro de oração. Então, eu me lembro que Santa Teresa d'Ávila dizia o seguinte, tinha dia, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, ela dizia que tinha dia que ela não conseguia rezar, a não ser com um livro na mão, fazer meditação. Então, por causa dessas coisas todas, durante uns 5 anos, eu fiz uma pesquisa das orações mais importantes que a igreja guardou nesses 20 séculos. Orações a Maria, a São José, orações a Cristo, orações escritas pelos santos, orações aos santos. E deu um livro, né, que eu chamei de Orações de Todos os Tempos da Igreja. Nesse livro aqui, sabe, tem ladainhas, tem tudo que você possa pensar de orações que a igreja guardou, autorizadas pela autoridade eclesiástica. Tem coisas maravilhosas, consagrações. Então, quando você não conseguir rezar direito, abra um livro desse. Tem dia, sabe, gente, eu sei que a cabeça da gente, né, como diz o povo, está fora da casinha, né? Então, tem dia que a pessoa tem dificuldade para rezar. Então, abra um livro desse e reze. Se você diz que reze uma dezena do terço, tá bom. Reze uma dezena do terço sentado ou andando, se você não conseguir rezar tudo, já é alguma coisa. O importante na oração, gente, é não desanimar. Ok? Não desanimar. Então, ele continua rezando. Bom, já temos aqui 1 hora de programa, eu já vou encerrando por hoje. Acho que respondi as perguntas que chegaram aqui na minha mão. Eu quero só falar uma coisa. Eu participo aqui na minha cidade, aqui em Lorena, de uma associação que nós criamos, chamada Associação Beneficente Amigos da Caridade. O que essa associação faz? Nós atendemos famílias pobres. É um grupo de amigos que a gente arrecada um dinheiro todo mês e a gente dá 45 cestas básicas todo mês e a gente
arruma algumas casas dos pobres. Essa associação tem um ano, nós já fizemos aí 6 casas de pobres e nós estamos precisando fazer uma casa agora que está caindo. Uma casa onde moram 7 pessoas, tem 2 crianças, inclusive uma criança com saúde difícil. A casa está toda trincada na ponto de cair. Então nós estamos fazendo uma promoção que é o seguinte, um bazar de produtos de artesanato, imagens, quadros, produtos de artesanato, de 1 a 10 de maio, que a gente vai fazer num colégio, o colégio aqui, uma das pessoas que participa, a Arca de Noé, vamos fazer uma feira ali de 10 dias para arrecadar dinheiro para a gente começar a construir essa casa dessa família pobre. Então, se você tiver alguma coisa disso que pudesse doar, por exemplo, não sei, eu vou dar um chute aqui, um guardanapo aí, um pano de prato aí bonitinho, arrumadinho, que possa ser vendido, toalhas, coxa, quadro bonito, imagem, enfim, produtos de artesanato. Você pode mandar para a nossa editora. O nosso endereço, se você quiser anotar aí, é Rua Olavo Bilac, 545. Olavo Bilac, 545, em Lorena, São Paulo. É fácil de guardar. Né? Lorena, São Paulo, Rua Olavo Bilac, 545. O que você mandar aí, doações para o artesanato, vai ajudar a gente a construir essa casa de uma família que realmente está numa dificuldade muito grande. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado. Ok? Nós teremos a nossa live na próxima segunda-feira, às 20 horas. Hoje eu estou fazendo na terça, porque ontem à noite eu tive a reunião dessa associação. Por isso que eu não pude fazer a live ontem, às 20 horas. Quando eu tiver reunião, que as pessoas que participam da diretoria dela só podem reunir segunda. Então, quando eu tiver a reunião na segunda, essa live vai ser na terça. Se não, volta para a segunda, ok? A reunião é só uma vez por mês, então, normalmente vai ser na segunda-feira, às 20 horas. Tá bem? Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Peço ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção. De repente, se tiver algum padre aí nos assistindo, algum diácono, dê a sua bênção para nós. A bênção pode ser dada à distância. Né? Então, vamos terminar dizendo o seguinte, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a você, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.